Bom dia! É uma alegria estar aqui com você hoje. Tá aí de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no Brasil afora, no mundo afora. Estaremos juntos hoje, essa manhã, adorando o nosso Deus, engrandecendo o nome dEle. Eu sou Yasmin e esse é o Mateus. Vamos orar. Deus, muito obrigada por essa manhã, por mais um dia. Obrigado por ter nos dado o dom da vida, Deus. Muito obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor que dura para sempre e pela tua justiça, meu Pai. Queremos cantar hoje para ti, te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, Deus, para toda a eternidade, até o fim, que o teu amor é eterno. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Muito obrigada por todo esse privilégio de estarmos juntos aqui. Amém. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Para sempre, sempre, Deus, teu amor para sempre. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Cantaremos ele para sempre. Quero acolher a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar você que está acompanhando a gente aí na internet. Que Deus abençoe cada um que ouvir essa mensagem no tempo em que isso acontecer. Nós vamos ler juntos, você pode se assentar, a segunda carta de Coríntios, no primeiro capítulo, os versículos de número 3 a 9. Eu sou grato a Deus, porque quando a gente se reúne em nome de Jesus, isso é um tempo de proclamação também. E eu não penso só na nossa edificação, mas penso também que a gente proclama algumas verdades quando a gente está junto, que estão nas Escrituras. A gente proclama para que os céus ouçam, para que as trevas ouçam. E nessa noite eu fico muito grato a Deus por me dar esse privilégio de compartilhar com vocês esse texto da palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês que a segunda carta aos Coríntios, ela assume uma característica um pouco autobiográfica.
Ao mesmo tempo que Paulo está falando do ministério dele, ele começa a ser tomado por uma autobiografia que não acontece em nenhum outro livro. E ele começa a contar os sofrimentos, as glórias, a fome, a fraqueza, a força. E ele vai mostrando essa dinâmica dos opostos que a vida dele teve que enfrentar. E esse texto é uma passagem tão maravilhosa, mas é tão maravilhosa que os crentes não gostam muito de ler, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, e se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim vocês vão ser da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem nós temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vocês com as suas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A gente vai falar hoje sobre encorajamento espiritual, tá? E eu queria te dizer que quando a gente fala de encorajamento espiritual, faltam palavras para a gente dizer o que é isso. Faltam palavras. A palavra coragem, ela aparece sempre nos textos do vernáculo como uma ideia de um incentivo a que você encontre algo que está dentro de você. Encorajamento espiritual é encontrar algo que não está dentro de você. É quando Deus encontra dentro de você, ou Ele traz para dentro de você algo que não estava aí. Tá? E eu queria explicar já por que esse tema. A palavra consolo, tá? Que está aí no texto que nós lemos, o sentido primeiro dessa palavra é encorajar, tá? O verbo significaria encorajar. E consolar, eu estava só procurando aqui, o verbo que está no grego, que é paráclesis, significa encorajamento em primeiro lugar. Então quando você fala que o Espírito Santo é o Consolador, você poderia dizer que ele é o encorajador, em primeiro lugar. E como a gente está estudando sobre coragem, é Deus que dá coragem para você. Só que esse texto conta uma coisa muito, muito assustadora. O texto fala que Paulo desesperou da própria vida. E aí os cristãos não aceitam essa palavra, desesperar. Eles falam assim, como assim? Crente não se desespera. Então, corta da sua Bíblia. Porque literalmente, eu até estava falando dessa palavra agora, literalmente é desespero. Tá? E eu queria então, depois que eu expliquei o porquê nós vamos pensar nesse tema, dizer para fazer algumas perguntas para nós, que hoje são muito em voga. Passa-se uma ideia de que o dia que você se torna um cristão, você não sofre mais. Então como você vai lidar com a sua dor, se você não pode sofrer? Se você vai em reuniões coletivas, onde todos são vitoriosos e todos venceram a dor e você está sentindo dor. Como lidar com a ansiedade num tempo em que todos estão ansiosos, em que não é só o brasileiro que está esperando que as coisas mudem de vez, né? A gente está vivendo em ondas, né? Em ondas. De vez em quando as coisas parecem que estão a seu favor e de repente parece que não. O mundo não conspira para um momento complexo. A pandemia deixou consequências que estão em todo lugar, inclusive no primeiro mundo.
se você quiser saber. Como enfrentar a ausência de esperança? Quando Paulo conta que, quando ele fala das provações na Ásia, uma delas foi foi açoitado muitas vezes, mas foi ser apedrejado. E o texto diz que ele se levantou depois de ter sido apedrejado, que eles achavam que ele estava morto. Pode ter se desmaiado, mas a Bíblia não diz que Paulo não tinha marcas no seu corpo. Pelo contrário, diz que tinha muitas marcas. Tiraram tantas pedras nele que ele... Pode ser um dos episódios em que ele diz: eu vou morrer hoje. Hoje acabou. Hoje é meu último dia. A minha vida não tem mais esperança. Vida, sabe? Fôlego de vida. Disso que ele está falando. Como lidar com o luto? Quando alguém perde alguém, os cristãos muitas vezes, durante alguns dias, dizem: vai passar. Ah, eu sei. Então você sabe a sua vida, você não sabe a do outro. Não é verdade? Aliás, eu acho que nesse momento a melhor coisa que a pessoa poderia fazer é não fazer, é não falar. Talvez estar presente, orar. Não é hora de discurso, a dor é muito grande. O que fazer quando você percebe ou sente que a vida deu as costas para você e que você não sabe o que fazer? Esse é um episódio. Paulo pregou, estava no lugar onde Deus queria e tacaram pedra nele até. E nessa hora, na hora das pedradas, não tinha ninguém, só tinha ele tomando pedrada. Aí geralmente surge um tipo de espiritualidade superficial que eu costumo chamar de espiritualização. As pessoas usam frases feitas e aí os crentes novos começam a aprender essas frases feitas. É uma coisa, é um vírus que não tem tempo para surgir, né? É como uma gripe que vai tomar conta de todos os cristãos. E eles começam a usar frases feitas, sabe? Para negar o seu desespero diante da vida, para negar a sua incapacidade de lidar com a dor. A gente vai usar uma espécie de sublimação, né? Colocar coisas positivas para que ninguém saiba as negativas que estão dentro de nós. Isso não é de Deus, tá? São esconderijos que essa pseudo-fé pode usar, né? Ah, Deus sabe, Deus pode. Qualquer coisa que você queira usar que encaixe em qualquer lugar. Principalmente na ferida do outro, né? Algumas pessoas dizem que você só precisa falar o que é certo, você nem precisa crer. Eu não conheço isso. Eu não conheço uma Bíblia que diz: fale o certo, mas não creia nisso. Então é muito fácil repetir coisas que você de verdade não acredita, né? Você pode ter uma aparência de que você está dizendo algo, que você está engajado com alguma verdade, mas que de verdade não é a sua, mas que de fato não é a sua verdade, né? E aí a gente lida com uma hipocrisia diante dos nossos sofrimentos, diante da nossa incompetência de lidar com isso, e a gente não tem o peito e a coragem da verdadeira espiritualidade de falar como Paulo: eu desesperei da vida. Porque o que vão dizer na internet se eu usar esses termos de desespero, né? Mas só quem é verdadeiro pode ser transformado. Só quem é legítimo, quem é real pode ser transformado. Essa ideia de falar coisas que aparentemente encorajam, que são bonitas, não é como a fé cristã lida com o sofrimento. Deus trabalha com encorajamento. Essa é a palavra paraclesis que nós estamos usando. Encorajamento, consolo de Deus. É Deus encorajando você. Então, em primeiro lugar, como é que o encorajamento espiritual se dá, né? É um encorajamento que Deus te dá. Você vai do desespero para a ressurreição. Isso que o texto mostra, tá? A gente, brasileiro, a gente vive uma paz. A gente não... Às vezes, um político, uma pessoa influente no Brasil quer falar sobre paz nos lugares onde os caras já viveram a guerra há muito tempo. Porque o Brasil, ele não teve uma grande guerra em momento nenhum. Nós estivemos envolvidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Vários dos nossos brasileiros foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas fora eles, que já estão quase todos mortos, ainda tem um amigo que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas a maioria não sobreviveu. Nós não sabemos o que é guerra. Então é muito fácil a gente falar de paz para todo mundo quando a gente nunca teve guerra no nosso território, sabe? É muito fácil a gente falar de tribulação
quando a gente não é perseguido pela nossa fé. Porque alguns cristãos nesse momento estão terrivelmente perseguidos. E eles gozam uma paz, mas eles vivem situações em que parece que o barco vai afundar. E nós também. Há momentos em que a gente sente que o barco vai afundar. É o que o Paulo estava dizendo. Olha, a minha vida estava escapando. E eu cheguei a desesperar da vida. E foi bom para eu não confiar na própria vida, diz ele. E como que é isso? Sabe? Quando a gente está numa situação em que as coisas parecem que estão fugindo do controle, ou estão... Desculpa usar a palavra parece. Quando a gente está numa situação em que as coisas estão fugindo do controle, começam a surgir comentários. Deus não é com você? Ué, sua casa, como é que está acontecendo isso? Você não era o cara que estava pregando agora? Como é que você recebeu tanta pedrada? Ué, se Deus estivesse com você, as pedras iam virar pedras de borracha, né? Elas iam bater em você e pular, né? Pedra de borracha ia ser um problema também, mas como isso pode ter acontecido? É uma pergunta que a gente se faz. Porque quando a gente sofre, a gente fica perguntando, mas como que isso pode ter acontecido comigo, né? E só falta a gente fazer igual quando as crianças fazem, né? Tadinho, né? Pôr a mão na cabeça da gente e falar, tadinho de você. Como é que isso aconteceu com você? E a gente fica se sentindo assim, né? E a gente fica perguntando de onde virá o socorro. Mas eu queria te dizer que algumas vezes o socorro não vem. Como assim? Os discípulos estavam remando e entrando água no barco e Jesus dormindo. E eu acho que antes de chamar Jesus, eles chamaram tudo que eles podiam. Rema, força, boreste, tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Depois disseram, mestre, o barco vai afundar. O senhor não se importa? E Jesus levanta e traz paz para o barco. E eu tenho a impressão, a Bíblia não diz isso, né? Que Jesus mandou o vento ficar silencioso, mandou as águas se acalmarem e voltou e deitou até a travessia terminar. E os discípulos ficaram tudo quietos. A travessia foi focada ali. Eu fico imaginando isso, mas é minha imaginação. Pode ser que Jesus tenha feito outra coisa, mas o que a Bíblia diz é que ele fez isso. E a Bíblia diz que às vezes Deus fica em silêncio. E ele permite que a tribulação, tripséus, venha sobre nós. E é isso. E você fica se perguntando, quando é que eu vou ser retirado dessa situação de morte, né? E eu queria falar que quando eu falo de morte, me referindo a Paulo, também se refere aos nossos sonhos, à nossa história, coisas que a gente gostaria que estivessem vivas, elas vão morrendo. E é duro, né? Quando as flores vão secando, quando os bichinhos vão morrendo, quando a vida que estava em volta de você parece que está morrendo, e você não sabe como lidar com isso. E Paulo diz, eu parei de confiar na própria vida e passei a acreditar naquele que ressuscita os mortos, sabe? Nosso problema cresce mais quando a gente começa a ler essa carta de Paulo, quando a gente descobre que Deus permite que nós percamos as esperanças. E aí que eu estava falando que exaporel significa desesperar. Eu estava desesperado. E ouvi o apóstolo Paulo falar isso, que escreveu a maior parte das cartas, e que teve no terceiro céu, conforme ele conta aqui, né? Discretamente no livro, na segunda carta dos Coríntios, eles falam, mas como assim? O crente, você falar aí em algumas igrejas que você estava desesperado, já vai tomar 10 repreensões, imposição de mão, qualquer coisa. Mas a Bíblia usa literalmente esse texto, sabe? Por que Deus permite que a gente perca as esperanças, né? Por que Deus permite que algumas coisas morram? Quando a gente gostaria de acreditar nessa fé que está sendo pregada aí, de tudo vai dar certo, você só vai vencer, você só vai ganhar, você nunca vai ficar doente. Essa conversa toda mentirosa que a gente escuta. E a gente ouve o apóstolo Paulo, um homem de Deus, dizer que ele perdeu a esperança. Muitas vezes é preciso que a gente comece a enxergar algo através da tribulação que a gente não era capaz de enxergar antes da tribulação. E é isso que eu quero levar você a compreender nessa noite. Mas antes a gente precisa ir à densidade necessária do texto. Paulo chegou ao ponto de perder a esperança. Então, há momentos em que o Senhor está nos convidando a ter uma confiança nele,
E não a confiar mais naquilo que a gente confiava. Você quer escorar, mas diz, não, agora não tem como escorar não. Sabe? Quando você passa da sua infância para a juventude, você começa a entrar no mundo da aventura. E algumas aventuras que eu fiz na minha vida não tem retorno. Ou dá certo ou você morre. E é perigosíssimo isso. E quando a gente não tem mais onde escorar, como as coisas vão ficar? Deus permite que a gente veja o nosso limite. Eu acho que a boa espiritualidade, a primeira coisa que ela mostra para você é o seguinte: você não é isso tudo não. Fica na sua. Você não é grandão não, você não é o poderoso não. Menos, bola baixa. Se eu não cuidar de você, você morre. Se eu não sustentar as plantas do seu jardim, elas morrem. Você não é isso tudo não. Você tem limites. Isso é bom, viu, gente? A gente saber que a gente tem limites é bom. A gente saber que Deus não tem limites, mas que a gente tem limites é bom. Sabe? Quando você chega nesse estágio, você está próximo a ir para um novo nível de espiritualidade. Dizer, Deus, o Senhor pode, eu não posso. Se os caras tirarem pedra aqui e o Senhor não intervir, eu vou morrer mesmo. Se os caras continuarem me batendo nas costas com varas, os meus ossos vão ser quebrados, meus órgãos internos vão ser agredidos e eu vou morrer aqui em praça pública. Foram muitos os açoites com vara. Paulo diz que passou uma noite e um dia boiando em alto mar, com o barco afundado. Então quando você começa a pensar em tudo isso, começa a analisar todas essas circunstâncias de limites, e você descobre que Deus não tem limites, você passa para um próximo aspecto da sua vida, um outro nível. É Deus que governa, é Deus que é sobre a minha vida. Eu não posso confiar na minha vida. Se eu confiar em mim para fazer a obra de Deus, para cuidar da minha família, para cuidar de mim, eu vou entrar em desespero, porque as circunstâncias elas são terríveis. Eu não posso mentir para vocês, eu sou um leitor de jornal, diariamente eu faço isso, e eu não encontro esperança nas notícias. Eu leio avidamente, querendo saber se a guerra acabou, mas ela continua. Não, a minha esperança não é o que eu vou encontrar nas páginas de um jornal, impresso ou online. Não, a minha esperança está na intervenção do Deus do universo, Criador do universo, por trás de tudo que o homem pensa que pode fazer. Sabe? Nós temos que chegar a um momento em que a gente reavalia o que a gente acha que podia salvar a gente. A gente sempre tem um bote salva-vida, um caminhozinho que vai, o último recurso. Todo brasileiro acredita que vai dar um jeito, né? Eu vou voltar para o interior, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou criar galinha, né? E o brasileiro é um forte. A brasileira é uma forte. A gente consegue muita coisa mesmo. Então a gente sempre tem um plano, né? Mas muitas vezes os planos que a gente tem, durante um período eles dão errados, sabe? E nós temos que entender que a Bíblia fala de sofrimentos, e ela fala de uma coisa que é esperança para você. Você podia esperar que a tribulação já tivesse cessado e que ela não tivesse levado você a perder quase tudo que você tinha. Mas aconteceu isso. A tribulação foi acima das suas forças, acima do que você achava que podia. Paulo estava vivo, viu, gente, quando ele escreveu a carta. Então, ele estava desesperado, sem força, mas ele reconhece que Deus deu força para ele. Em algum momento, a sua vida vai escapar de você, do seu controle. E se você observar, a vida não está sob seu controle. Em algum momento, algo terrível, algo que você não queria vai acontecer. E você não esperava que isso acontecesse. E você fica desesperado da vida que você vivia, né? E mesmo que você esteja fazendo o que é certo, porque geralmente a gente tem uma sensação de consciência, que se está dando tudo errado, logo significa que nós pecamos.
Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sempre tem que ter uma causa. Mas às vezes você está fazendo o certo e você está vivendo um momento de muita tempestade. Você diz, mas como assim? Como é que eu vou enfrentar a tribulação? Né? Às vezes as coisas têm que morrer. E isso é muito difícil para nós. A gente não quer que as nossas coisas morram. Paulo, quando ele ficou desesperado da vida dele, a única coisa que ele pôde fazer é entregar com certeza a vida dele a Deus. Mas ele não podia conservar a vida, né? E quando você entrega tudo nas mãos de Deus, num momento como esse, você está reconhecendo algumas coisas. Que eu preciso confiar em Deus. Que eu não posso confiar em mim. Que eu não tenho como esperar em mim, né? Eu já recebi a sentença de morte. Minha esperança do que eu podia resolver eu não consigo resolver. Mas Deus ressuscita os mortos. Mas só ressuscita quando está morto. Senão não é ressurreição. E aí Paulo explica essa dialética. Olha, gente, enquanto eu sofro com Cristo, enquanto a morte de Cristo se torna a minha morte, a consolação de Deus, a coragem de Deus, ela vai tomando uma outra proporção na minha vida. Enquanto as coisas morrem, enquanto eu morro, enquanto eu entendo que Cristo é suficiente, a minha vida toma uma outra proporção, porque Ele ressuscita os mortos. Ele não evita que os mortos morram, que os vivos morram e que a morte chegue. Não, Ele não evita isso, mas Ele nos livra da morte. Ele nos livra e nos livrará de toda a morte, diz o texto. A morte não vai morar na sua casa. A morte não vai morar nas suas coisas. A morte não vai morar na sua vida. A morte não vai tomar você. Jesus venceu a morte. A morte está com seus dias contados. Num determinado dia a morte vai cessar e vai deixar de existir. E ela nunca mais terá poder sobre nós. Em segundo lugar, eu queria compartilhar com vocês sobre coragem e esperança. E aí eu queria explicar um pouquinho de Paracleses, né? A Bíblia diz no verso 3 que Deus é o Deus de toda Deus, vamos lá? Deixa eu repetir para vocês aqui. Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. A palavra Paracleses, que está aqui descrita como consolação, ela é a palavra que diz que Deus é Deus de todo encorajamento. Deus nos dá coragem. Deixa eu explicar a coragem que Deus dá para você. É diferente da sua. Na guerra entre americanos e japoneses, ficou conhecido o kamikaze, que era aquele soldado que estava pilotando a sua aeronave, e que já estava em chamas, ou estava no momento, e ele queria então, como seu último momento de vida, destruir o maior número de inimigos, jogando seu avião contra as embarcações. E eles ficaram conhecidos como kamikazes. Algumas das nossas atos corajosos são kamikazes. A gente fala, agora eu vou... Não é isso, não é coragem. Isso é suicídio, tá? Pode parecer coragem, mas é suicídio. Eu e você já falamos disso no começo do ano. Você não tem coragem. Você pode ter loucura, pode ter um pouco de insensatez, mas essa coragem que faz você levantar e mudar a sua vida não pertence a você, pertence a Deus. Deus é o Deus de todo encorajamento. Eu não sei enfrentar o futuro e eu não posso enfrentar o futuro. Por quê? Porque eu não sei o que é o futuro. Eu nem estou pronto para o presente muitas vezes. Que dirá para o futuro? Sabe qual é a ansiedade de nós brasileiros e cidadãos do mundo? O mundo está mudando e a gente não sabe para onde ele está indo. Em todas as áreas. E aí está todo mundo ansioso. Mas você não pode fazer nada, sabe? Deus é o Deus que vai dar coragem para você. Mas como é que Ele vai dar coragem? Ele vai dar coragem para você. Você é fracote, tudo que quiser te chamar, apelidinhos aí. Você não aguenta, você é fracote. Vão dizer isso para você. Mas Deus vai te dar uma coragem, uma ousadia,
para você enfrentar a sua vida e viver a vida que Ele planejou para você, porque Ele é Deus de todo encorajamento. E quando a gente fala de encorajamento, não é uma palavrinha mentirosa. Encorajamento é a maneira como Deus trata você. Ele vai dar um novo nome para você. Então, se eu e você fôssemos dar um nome para Pedro, talvez nós íamos chamá-lo de bola fora. Porque de vez em quando Pedro acertava, outra hora ele dava uma bola fora daquela, né? Fazia um gol lindo, mas depois chutava lá para a arquibancada. E, ei, cara, se você é bola fora mesmo. Deus chamou Simão de Pedro. Você é rocha. E se tivesse algum de nós, mesmo, você afunda fácil, você é vacilão, né? Você comete tantos erros, né? E a Bíblia é linda porque ela mostra esse herói da fé que é Pedro, com seus erros, suas falibilidades. Mas Deus olha para nós e vai nos dar um novo nome. Vai dizer, esse menino aí aguenta. Os anjos ficam perguntando. Eu acredito que os anjos se reúnem e falam, o que Deus está fazendo? O que Ele escolheu esse camarada? O que Ele escolheu essa mulher? Como é que Ele vai mudar essa vida dessa mulher que está condenada? E Deus fala, não, é uma nova criatura, uma nova mulher. Vou dar o nome dela de Vitoriosa. E ela só está perdendo. O anjo não vai rir, né? Porque não é bom. Aí se nós estivéssemos observando, íamos dizer, puxa vida, como é que Deus vai fazer isso? Sabe por quê? Deus confia em você. Isso parece mensagem de autoajuda, mas eu vou explicar o que eu quero dizer. Deus resolveu colocar o nome do filho dele sobre você. Você acha que Ele não confia? Ah, mas Ele confia em você pela graça dele. É, pela graça dele, mas Ele confia. Ele fala assim, não, vai dar certo. Vai dar certo. Gente, como pastor, eu aconselhando pessoas, eu já falei tantas coisas para as pessoas, que às vezes, alguns dias difíceis com dezenas de atendimentos, eu terminava o dia e passando as coisas que eu falava, eu falei, eu acho que eu estou ficando maluco. Eu falei tantas coisas, as pessoas estavam vivendo coisas tão diferentes das que eu falei que poderiam acontecer. E passadas algumas semanas eu ia encontrando com algumas dessas pessoas, e a graça de Deus ia trabalhando na vida delas, e aquilo que eu tinha falado para elas que era possível acontecer, pela graça de Deus estava acontecendo. Deus acredita que Ele tem certeza que Ele vai concluir a obra que Ele começou em você. E Ele escolheu você. Ele escolheu você, Ele disse, não, você vai fazer. Aí você olha, mas eu sou um vacilão, fazendo tudo errado, né? A fé que vai te dar coragem para enfrentar, veio dele. Ele pôs dentro de você, para você enxergá-lo e confiar nele. Isso quer dizer que não vão ter tribulações? Quer dizer que vai dar tudo certo? Que está tudo lindo e maravilhoso no nosso mundo? Não quer dizer isso. Mas Ele vai nos orientar e vai trazer uma coisa chamada consolo, que a palavra paraclesis também significa consolo. E aí não tem como explicar o consolo de Deus. Quando a gente perde alguém querido, é muito difícil a gente enfrentar isso. Só o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, pode colocar consolo e paz inexplicáveis. E aí as pessoas querem dar prazo para isso acontecer. Aí já é demais, né? E eu queria te explicar por que Deus não trabalha com prazo para consolar. Eu queria explicar disso. Deus, quando consola você, você pode ler isso da seguinte forma: Ele carrega você, põe você no colo. Salmo 131 diz, como a criança que se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para contigo. Ou seja, eu estou no teu colo, vai. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131. Ele é a vida, Ele é a força, Ele é a luz, e Ele é a esperança. Então, quando você entende isso, você recebe consolo de Deus e diz, Deus, eu não estou sabendo lidar com esse sofrimento. Eu coloco diante do Senhor toda a minha vida. E a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. Até a consolação que você não conhece, né? E eu quando eu sou um paulistano, nasci aqui, vivi aqui a vida inteira, não a vida toda, mas boa parte da minha vida. E quando eu conheci a Rua da Consolação,
A primeira coisa que eu sabia que era a rua dos cemitérios, né? Eu falei, nossa, aqui precisa muita consolação. Eu ficava imaginando, né? Porque muita gente morreu aqui, muita gente está sofrendo. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda consolação. Não existe uma circunstância com a qual Deus não aplique o consolo dele, o carinho dele, de levar você a isso, porque ele também é o Deus de toda, Deus Pai de misericórdias, o texto diz, tá? E aí eu voltei para o latim hoje para dar uma olhadinha nessa palavra para nós, e queria te dizer o seguinte, que a palavra literalmente, que é usada nesse texto, significa Pai das compaixões, ou das compaixões, de diversas compaixões. Isso significa, a misericórdia também pode ser traduzida por compaixão aqui nesse texto, significa que Deus ama apaixonadamente seus filhos. Ele não é um Deus que tem uma intensidade no começo, aí você começa a fraquejar, ele fala, não, eu vou desistir desse aí. Esse aí é muito fraquinho. Não, ele ama intensamente, através da eternidade, tá? E ele se compadece, mesmo quando eles estão desfigurados pelos enganos deles. Deus se compadece. Mas quem é igual a Deus? Ninguém é igual ao Senhor. Ele se compadece. E ele cura as feridas que são provocadas pelos pecados que nós cometemos. Esse é o significado de misericórdia também. É o atributo da bondade de Deus que se aplica às consequências dos nossos pecados, dos nossos enganos. Nós fazemos coisas erradas e as consequências estão sobre nós. E como as consequências estão sobre nós, Deus entra com a misericórdia dele. E no latim significa miseratio mais cordis. Cordis, coração, miseratio, miséria. Deus tem coração para com a nossa miséria. E, gente, se tem uma coisa que a miséria nos causa, é aversão. A miséria não é bonita, a miséria é horrorosa. Com uma boca escancarada, sem dentes, capaz de engolir tudo. Mas Deus age, porque Ele é Pai de misericórdias. Então, olhe como Deus nos encoraja. Você cai, Ele fala assim, não é assim não. Ei, sou seu pai, ó. Ei, levanta. Deus olha para você, tem uma hora que ninguém mais te reconhece, nem seu cachorro quer mais reconhecer você. Não balança mais o rabo, mas Ele fala, não, eu continuo apaixonado por você, amando intensamente você. Eu não desisti. Deus nos ergue, diz a Bíblia. Ele olha para nós como seus filhos. Sabe? Não tem coisa pior para o pai do que ver seu filho todo sem tomar banho, sem escovar o dente, ele é pequeno e desarrumado. E você pergunta para ele, você vai sair assim? Ele fala, estou bem. Você fala, não está bem não, rapaz, não é assim. Vamos deixar você novo. Deus olha para nós e nos considera como seus filhos. Ele cura as nossas feridas. Cura como nenhum médico, nenhum psicólogo tem poder para fazer isso. Se existe um poder de diagnosticar, o poder de curar a nossa alma plenamente, vem de Deus. Nenhum ser humano consegue curar como Deus cura. A pessoa descobre as perversões, os enganos dela, o que está machucado, o que está quebrado, mas ela não tem poder para se curar, para enfrentar a morte que ronda a vida da gente. Deus cura as nossas feridas. E a ressurreição penetra dentro de nós. E a gente começa a acreditar na ressurreição. E a morte não começa a pressionar a gente, não. É a gente que começa a pressionar a morte. Senhor, aqui o negócio está feio, está destruído. Mas o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Nós acreditamos nisso, Senhor. Que o Senhor vai fazer isso na nossa vida interior. Que o Senhor vai transformar isso. Jesus é o caminho e o encorajamento é a esperança. Nós somos portadores da esperança. Paulo vai descrevendo então como o encorajamento de Deus é derramado sobre ele. Ele diz o seguinte: olha, assim como os sofrimentos vêm vindo, nós somos consolados, e parece que quando os sofrimentos aumentam, transborda a consolação. Então, o encorajamento se torna esperança quando não só você está encorajado pela graça de Deus, mas agora
Isso se tornou a sua maneira de ver o mundo, de respirar, de sonhar. E o encorajamento vai andar nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas orações, na sua maneira de estar perto das pessoas. Vai haver encorajamento. A fé vai ser compartilhada pela maneira como você vive. Não vai ser por osmose, não vai ser por um processo de ficar colado não com as pessoas, mas a vida vai ser compartilhada. E essa vida vai fluir. E todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Tá bom? Quando nós sofremos com Cristo, passamos a viver ao lado dele, nós vamos ser incompreendidos como Jesus foi. Nós vamos entregar a nossa vida como Jesus entregou. E quando nós sofremos com Cristo, a esperança começa a surgir. Consolo e esperança para esse mundo. Nós vamos olhar, nós vamos falar de esperança, nós vamos viver a esperança. Max essa semana volta para a escola, no Ângela, e o que o Senhor precisa usar a vida dele para trazer uma esperança que nem ele pode conceder. Ele pode falar, ele pode tentar orientar, lá é um trabalho de ONG, de instrução para a vida, falar para os meninos sobre como a vida pode ser melhor. Nós precisamos disso. Como a gente pode ser propagador de transformações, a gente devemos falar sobre família, Deus, violência, sobre todas essas coisas que a gente tem que falar. Mas se o Senhor não usar a vida do Max, se o Senhor não usar a minha vida, esse mundo vai continuar sem esperança. E Deus quer fazer com que a sua palavra de encorajamento, você olhe para um menino que não tem esperança e você diga, Deus vai mudar a sua vida. Mas não diga porque você precisa dizer, porque são palavras que você aprendeu. Tem empresa agora que está com o positivismo maluco, tóxico, em que a empresa tem que usar as expressões assim, assim, assado, tóxico, mentiroso. Não saia aí falando coisas que você não acredita, que não vai mudar o mundo. Com esses calendários porcaria que falam, olha, se você está sofrendo, sorria. Não, desculpa. Ou Deus muda ou não vai acontecer. Sabe? Quando a esperança toma forma em nós, Deus é glorificado. A esperança caminha conosco. Sabe? A esperança está dentro de nós. E por onde a gente passa, a esperança chega. Porque você chegou ali. Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: quando vocês forem pregar, vocês vão chegar na casa das pessoas e diz assim: paz sobre essa casa. Se a porta abrir, a paz vai entrar naquela casa. Você acredita nisso? Jesus disse que ia acontecer isso. E se você crê nisso, Ele está dizendo que você é um fazedor de paz, um peacemaker, um poiel, Irenê, um fazedor de paz. Você é um propagador de paz. Você é a esperança de Deus, porque a esperança está dentro de você. Meus irmãos, para concluir e a gente fechar nessa noite, ao invés de eu ler esse texto autobiográfico de Paulo e ficar perdido, eu começo a compreender o que o encorajamento de Deus pode fazer pela minha vida e a sua vida. Não é uma coragem banal, não é a palavra de um pastor, é o Espírito Santo dentro de você. É Deus dizendo: força, força, esperança, misericórdia, compaixão. É Deus conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus seja sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que te rodeiam. Você que acompanhou a gente pela internet, possa largar um pouco dessa bobagem religiosa que está sendo dita, dessa bobagem social que também está sendo dita, de um positivismo fraco, frágil, mentiroso, e que alguns que estão na posição mais alta querem impor sobre quem está sofrendo. Deus não chamou a igreja para ser esse tipo de coisa sórdida, vazia. Pelo contrário, o sofrimento tem um processo na ação de Deus para gerar esperança em você e para produzir uma coragem para mudar o mundo. E Deus muitas vezes vai permitir que isso aconteça comigo, com você, e nós não vamos gostar. Ninguém gosta de receber pedrada, mas Deus vai agir através das circunstâncias, ou independentemente das circunstâncias.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você saia encorajado pela palavra de Deus, encorajado pelo próprio Deus, a despeito do mundo e das circunstâncias que você está vivendo, a despeito das falências, da destruição, da incerteza, da ansiedade, da esperança que falhou. Que você saiba que Deus não desamparou você e que o poder da ressurreição virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui conosco. É um privilégio ter você perto de nós, ainda que seja online. Claro que a gente quer te ver presencialmente aqui, mas você está com a gente. Eu não sei de onde você está acompanhando as mensagens, mas a gente está notando que você está conosco. E a gente quer que você esteja ainda mais perto. Se você tem estado conosco, tem aproveitado dessas mensagens, tem sido abençoado por elas, eu queria convidar você para compartilhar o nosso canal Redenção TV, o Eli Moreira Oficial, que são os nossos canais do YouTube, para você poder compartilhar essas mensagens para outras pessoas. E eu queria te contar algo mais. Nós temos um site que fala da Bíblia, fala de Deus, fala de várias realidades humanas, como a qualidade de vida, o que está acontecendo no mundo, que é o redenção.co. Olha, veja o endereço aí, redenção.co. É um site que está aberto para qualquer pessoa conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais da Bíblia. E eu vou te dizer, não é um institucional. Entra aí, confere e você vai ver que é um canal rico de conteúdos, rico de falar de geografia, de história, de Bíblia, de realidade de pessoas, de ação social. É um site que você precisa conferir. E isso tudo tem sido construído graças ao apoio de gente como você. Nós precisamos que você seja parceiro de redenção, para que a gente faça mais. A gente já fez algumas coisas, mas a gente quer fazer muito mais. Você entrando no canal, você compartilhando com outras pessoas, você apontando a sua câmera aqui para o nosso QR Code ou para os dados da nossa conta bancária e enviando para a Redenção um apoio financeiro. Ore por nós, esteja próximo, envie mensagens, compartilhe conosco que você está sendo um parceiro de redenção. E isso vai fazer com que essa mensagem que você ouviu alcance muito mais pessoas.